Fala galera, bem-vindo ao canal Sobral Invest e nesse vídeo é um conteúdo inédito, não tem nada disso no YouTube e eu vou te ensinar como você vai montar uma carteira inteira nos Estados Unidos e com toda a gestão terceirizada. Bora pro vídeo! Então vamos lá galera, meu nome é Rodrigo Sobral e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês vão montar uma carteira completa, diversificada em todos os setores apenas com ETFs, tá galera? Então, por isso eu comentei no início do vídeo que seria uma gestão terceirizada, porque num ETF você sabe que tem um gestor e esse gestor faz a escolha dos ativos para cada um. Então você vai conseguir ter essa gestão de carteira sem você ter que fazer nada, ele que vai escolher todos os ativos para vocês e vocês, claro, só tem que escolher os ETFs corretos, né? E para isso que eu tô aqui, eu vou montar junto com vocês uma carteira perfeitinha aí com vocês de cada setor. Vou te dar duas opções também, porque a gente sabe que aqui pro Brasil, em dólar, é uma quantia muito grande, né? Quando você tem que converter o seu dinheiro lá para dólar, você gasta um pouco mais, é uma carteira um pouco mais alta, mas nada impede de você ir colocando por partes, tá? Então você pode ir montando essa carteira por partes, não precisa sair correndo e comprar todos os ETFs que eu tô falando aqui para vocês. Também tem que avaliar a sua gestão de risco, se isso cabe dentro da gestão de vocês e também se faz sentido para vocês os ativos que eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Então, sem mais delongas, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal, toca no sino aí para receber notificações do próximo vídeo, que esse vídeo tá imperdível. Eu garanto para vocês que vocês vão gostar muito desse conteúdo, porque isso aqui não tem nada disso no YouTube. Eu já procurei várias vezes, principalmente quando eu estava querendo iniciar os meus investimentos fora do Brasil e eu não sabia, né? Porque o ETF é o meio caminho entre você escolher lá um ativo, estudar sobre aquele ativo e você iniciar os seus investimentos, né? Então você fica naquela, nossa, o que eu escolho, para que setor que eu começo, o que eu faço, e o ETF consegue juntar tudo isso, tá? Então, sem mais delongas, vamos para os primeiros ETFs aqui e eu vou detalhando cada um para vocês. Depois, no final, eu mostro uma carteirinha aí para vocês, como que ficaria para vocês montar, tá bom? E os dois primeiros ETFs que eu vou comentar com vocês, tá? É do S&P 500. Então, são dois ETFs que replicam o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Então, aqui você vai ter grandes empresas como Apple, Google, Microsoft, tudo dentro desse índice, tá? Então, você vai ter enormes aqui e você vai ter nesses duas opções diferentes, tá? Um é mais focado para a parte do índice, igualzinho tá o índice ali, e o outro é mais focado para alguns outros tipos de indústria, tá? Tem uma diversificação um pouco melhor. Eu vou colocar na tela de vocês aí o primeiro, que é o VOO, tá? Que é o primeiro ETF aqui de S&P 500. Vocês vão ver aí a composição da carteira dele para vocês aí na tela e também vai ver alguns pontos importantes sobre ele, tá? Então vai estar tudo aí detalhadinho na tela para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo. Então olha essa imagem aí que vocês já vão ter a noção de tudo que esse ETF faz, tá? O segundo ETF é o SCHX. O SCHX é um ETF também de S&P 500, mas que tem um foco em algumas empresas diferentes. Ele muda um pouco o peso das ações, tá? Também tá tudo aí na tela de vocês para vocês verificarem na tela e verificar se faz sentido, tá? A principal diferença entre os dois, na rentabilidade é praticamente a mesma coisa, vocês conseguem ver aí, só que vocês vão verificar que eles têm custos bem diferentes, tá? Então um é em torno de $380 e o outro $48, tá? Então para quem está começando com um pouco menos, pode fazer sentido você iniciar por esse SCHX, que tem um custo um pouco menor, mas que também replica praticamente as mesmas empresas, tá? Por isso que é interessante que vocês conheçam os dois, tá? E agora, para quem ama fundo imobiliário, eu vou colocar aqui um ETF de fundos imobiliários dos Estados Unidos, né, que é os REITs. Então, eu vou colocar aqui o VNQ, vai estar aparecendo na tela de vocês aí também. Para mim, é o melhor ETF de REIT que tem hoje no mercado, tá? Eu gosto muito dele. Então, se vocês tem outras opções também, como o VNQI e algumas outras opções, mas esse aqui, entre relação lucro e retorno de dividendos, eu vi no histórico que está bem melhor, tá? Então, é uma opção muito boa. Tem vários influencers aqui do YouTube que investem no VNQ. Então, vale muito a pena vocês colocarem isso na carteira, tá? Que aí a segunda parte de diversificação, né? O primeiro foi S&P 500 e o segundo agora de REIT, tá?
E agora aqui a sua parte de renda da carteira, tá? Além de você ter essa rentabilidade de dividendos nos REITs, você tem ETFs fora do Brasil que são focados em rendimento, tá? Focados em dividendos. Logicamente que eles não têm aquele crescimento absurdo. Eles são ali para pagar renda todo mês, para ajudar você a aumentar o seu patrimônio e fazer reinvestimentos, tá? Então eu vou citar dois aqui, que é o SCHD e o JEPI, JEPI, tá? O JEPI tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, não vou falar muito sobre ele, que lá eu detalhei ponto a ponto sobre ele. É um ETF focado em renda, focado em dividendos, tá? O SCHD ele tem um mix dos dois, então ele tem um pouco mais de crescimento, né, do que comparado com o JEPI, só que ele também é focado para altos dividendos, então você não pode esperar um alto crescimento como um ETF de S&P 500, que a gente foi o primeiro que nós colocamos na nossa carteira, tá? Os próximos dois ETFs que eu vou falar aqui para vocês são ETF de renda fixa. Ó, já estamos no quarto setor aí diferenciado para sua carteira, que é o TLT e o BIL, tá? Qual é a diferença crucial entre os dois, tá? Um tem duration longa e outro tem duration extremamente curta, tá? Então, o TLT investe em títulos, né, em treasures, em títulos como se fosse aqui os títulos públicos do Brasil, de longo prazo, tá? Então, aqueles títulos mais longos, para proteger a sua carteira, tá? Então o TLT, quando a taxa de juros começar a ser cortada, né, daqui a um tempo, ainda os Estados Unidos ainda está subindo essa taxa de juros, o TLT é um grande candidato para que tenha boa valorização, tá? Porque ele vai ter pegado os títulos longos com taxas maiores e fixado essa taxa no ETF. Então quando isso começa a cair, é a mesma coisa de um pré-fixado aqui no Brasil. Você pré-fixa uma taxa maior, né? E depois essa taxa começa a cair, você tem um prêmio maior ali naqueles títulos que você já tem comprado, tá? E o BIL, ele é o de curto prazo, então ele vai praticamente ficar estável ali com a renda fixa dos Estados Unidos, tá? Pagando ali o dividendo da mais ou menos a taxa de juros, tá? Mas ele é bem estável para curto prazo, então ali é para você manter o seu dinheiro para fazer uma oportunidade, uma reserva de oportunidade. Ele é um excelente candidato aí para você ter esse dinheiro em renda fixa pronto para usar em outro tipo de investimento que você julgue ser uma oportunidade naquele momento, tá? E o próximo aqui é um ETF de crescimento. Então é um ETF que tem um risco um pouco maior, tá? Então a gente vai colocar aqui um pouquinho maior, que é o VUG, tá? VUG, esse ETF, vai estar aí na tela de vocês também, o ticker dele aí certinho para vocês entenderem. Esse ETF ele é focado um pouco mais em crescimento, então ele paga menos dividendo, só que ele é focado em mais crescimento. Então aqui pode dar um grande boom para sua carteira quando começar a crescer de novo as empresas, tá? Então a gente está num ciclo de baixa, né? Ainda não passou esses rumores, essa recessão aí nos Estados Unidos. Então pode ser uma grande oportunidade para que você comece a comprar aos poucos, devagarzinho, e depois, na hora que começar o mercado a crescer, você ter essa oportunidade de surfar junto com esse ETF, tá? Sem ter o risco de você escolher empresas específicas, aquelas empresas que talvez você pode assumir um risco muito maior do que deveria e ela não te entregar o que você esperava, né? Então aqui você tem uma gestão por trás disso, tá? E aí, se você quiser diversificar mais ainda, eu coloquei dois aqui de metais, né? Metais preciosos, o que seria? Ouro e prata, tá? Então, se você quiser colocar também ouro em prata na sua carteira, você consegue também investir através do ETF. E aqui tem dois, que é o IAL, que é o do ouro, e o SLV, que é de prata. Então aqui não tem muito o que falar, eles vão seguir o índice, né, o preço do ouro e da prata, e vocês vão conseguir também surfar aí se tiver algum aumento, tanto o ouro quanto a prata, você consegue surfar essa alta aí, ou também você consegue manter esse dinheiro como uma proteção para sua carteira, um dinheiro mais estável que consegue manter uma proteção aí naqueles momentos de crise, né? Então é isso que eu ia passar para vocês aqui de montagem de carteira, tá? Então você viu que vocês têm ETF. No primeiro nós falamos de ETF de S&P 500, duas opções. O REIT depois, a segunda opção. De dividendos eu também citei duas opções. Depois renda fixa, um de crescimento e outro de metais para a proteção da sua carteira. Então aqui você tem uma diversificação completa da sua carteira no exterior, tudo com uma gestão terceirizada, ou seja, tem vários gestores, cada um aí em seus ETFs, respectivos ETFs, cuidando do seu dinheiro, né? Então aqui você tem todos os setores dentro da sua carteira. Olha que bacana, pessoal. Então, para você que estava pensando em investir no exterior e não sabia como começar,
Aqui está uma carteira completinha para vocês colocar em ETF, que são boas opções e que vão dar bons dividendos para vocês. E eu vou mostrar agora nessa tabela, porque eu vou explicar quanto que custaria cada um aqui para vocês e o quanto renderia para vocês de dividendos ao ano, tá? Então, começando pela primeira opção aqui de montagem de carteira com todos os ETFs que eu falei, tá? Então, de S&P 500, o VOL SCHX, de REIT, o VNQ, de dividendos SCHD e JEP, renda fixa TLT e BIL, crescimento e equity VUG, tá? E depois ouro e prata, tá? Que é o IAL e o SLV. Para você montar uma carteira dessa, você investiria $1.146,21, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo. Então você teria aí ao preço do dólar de 4,94, que está o preço agora, você teria que investir R$5.662,28. Eu sei que esse valor é um pouco alto, né? Para muitas pessoas é um valor muito alto, dá um valor grande de R$5.000, mas você vai ter todas as opções e você não precisa fazer isso de uma forma inteira, né? Na hora ali comprar um de cada, tá? Você pode ir investindo aos poucos de acordo com o dinheiro que você dispõe por mês, tá? E aqui do lado vocês vão ver uma rentabilidade aí média dos últimos 5 anos, ó. Os dois de S&P 500, a rentabilidade estão bem próxima. O VOL foi 55,22% que se valorizou nos últimos 5 anos. SCHX se valorizou 52,94% ao ano, nos 5 anos, né? O de REIT 11,92%. O de dividendos SCHD 51,94%, também além de pagar bons dividendos, conseguiu aí ter uma bela de uma valorização. JEP, o 9,6%, tá, de rentabilidade. Renda fixa, o TLT, menos 12,35%. Por que ele está menos? Porque a taxa de juros está subindo. Lembra? No pré-fixado, você não consegue acompanhar a taxa de juros quando está subindo. É no momento do corte que ele vai ter boas rentabilidades. Por isso que pode ser um bom momento para você entrar, tá? Renda fixa subiu 0,15%, que realmente é o estável, eu comentei para vocês. O de crescimento, o equity, o VUG, olha, foi 74,21%. Olha como cresceu nos últimos 5 anos, tá? Mesmo com tudo aí, com pandemia, com tudo que veio aí pro mercado, tá? Ouro e prata, 47,66%. O de ouro, 42,72% o de prata. Olha como é um crescimento muito importante também e muito interessante para você ter na carteira. E ao lado aí vocês vão poder ver cada porcentagem de dividendos também que eles pagaram, tá? Então, bastante dividendos aí você conseguiria colocar aí no seu bolso, tá? E embaixo você conseguir ver a rentabilidade média se você tivesse essa carteira de 33,40% nos últimos 5 anos seria a rentabilidade da sua carteira, tá? Então estaria aí 100% no verde, tá? E Sobral, mas eu não consigo ter R$5.000, é muito dinheiro. Você não teria uma opção aí que custasse a metade? Então vamos lá, vamos reduzir para a metade. Então eu tirei aqui alguns ETFs, tirei 5, na verdade, dessa carteira. E aí agora você consegue ter uma opção com $558, que na cotação de 4,94 você investiria R$2.760,37, tá? Tá certo que aqui vai ter um spread, vai ter algumas coisinhas, algumas taxinhas que você vai pagar, mas vamos arredondar aí por em torno de R$3.000 você conseguiria investir nessa carteira, tá? Então nessa carteira ficaria de S&P 500 o SCHX, de REIT VNQ, de dividendos SCHD, de renda fixa para longo prazo, o TLT, pelo momento que nós estamos, tá? Por isso que foi escolhido o TLT, e o VUG de crescimento. Então você teria todos os setores aqui, uma carteira bem diversificada e uma rentabilidade muito boa, tá? Uma rentabilidade média de 35,73% da média dos 5 anos, tá? E um bom dividendo também, você vai ver que todos eles pagam um bom dividendo aí do mercado americano, tá? Não compare com o mercado brasileiro, porque aqui o risco é muito maior e o prêmio, né, dos ativos daqui do Brasil pagam muito mais dividendo do que lá, tá? Mas aqui é para você diversificar a sua carteira e você conseguir ter uma boa rentabilidade também fora do Brasil, tá? Então essas duas opções que eu gostaria de passar para vocês, vocês viram que é possível sim investir fora do Brasil, sem ter que ficar se preocupando com escolha de cada ativo, tá? Você consegue escolher alguns ETFs e ter uma bela de uma carteira aí com uma bela rentabilidade, né, pessoal? E o melhor que é receber dividendos aí praticamente todos os meses, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário, eu tenho o maior prazer em responder vocês. Se tiver mais opções aí de ETFs que vocês julgam interessante colocar aí em cada uma dessas caixinhas,
Deixa no comentário também, que isso engrandece muito o vídeo, engrandece muito o conteúdo para todos os espectadores aqui. E claro, se você não curtiu ainda, deixa seu curtir aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, galera. Tamo junto!